Curiosidades aleatórias sobre livros antigos. A última vai te deixar de queixo caído de tão chocante. 1. Existe um livro medieval que pode ser lido de 6 maneiras diferentes. O Codex Rotundus, um manuscrito iluminado do século XV, tem um design circular e foi feito para ser lido de várias formas. Além disso, alguns manuscritos medievais usavam um sistema chamado dos Adus, onde um único livro continha várias obras encadernadas juntas, podendo ser lido de diferentes ângulos. 2. Há um livro escrito com um código que ninguém conseguiu decifrar. O manuscrito Voynich é um dos maiores mistérios da bibliografia mundial, datado do século XV, contém um texto escrito em um idioma desconhecido e ilustrações de plantas inexistentes. Mesmo com inteligência artificial e criptógrafos modernos tentando decifrá-lo, ninguém sabe seu real significado até hoje. 3. Um livro medieval foi encadernado com pele humana. O De Destinées de Eliame, um livro filosófico do século XIX, está guardado na biblioteca da Universidade de Harvard, e tem sua capa feita de pele humana. A prática, chamada bibliopegia antropodérmica, era usada ocasionalmente para encadernar livros raros, principalmente registros de execuções, ou tratados médicos. Testes químicos confirmaram que o material da capa realmente veio de um ser humano. Curiosidades aleatórias sobre programação. A última vai te deixar doido de tão chocante. 1. O primeiro bug da história foi literalmente um inseto. Em 1947, os engenheiros do computador Harvard Mach II encontraram uma falha no sistema causada por uma mariposa presa dentro dos relés da máquina. Eles registraram o evento colando o inseto no diário de bordo e escreveram First Actual Case of Bug Being Found, primeiro caso real de um bug sendo encontrado. Desde então, o termo bug se tornou sinônimo de erro em programação. 2. Um programador sozinho salvou a internet de um ataque catastrófico. Em 2017, o pesquisador britânico Marcus Hutchins, de apenas 23 anos, conseguiu deter a propagação do vírus WannaCry, que infectava computadores em todo o mundo e exigia resgates em Bitcoin. Ele encontrou um interruptor de desligamento no código do vírus por acaso, registrou um domínio oculto e impediu que a ameaça se espalhasse. 3. Um erro de código já fez um foguete explodir segundos após o lançamento. Em 1996, o foguete Ariane 5, da Agência Espacial Europeia, explodiu apenas 37 segundos depois da decolagem, devido a um erro de conversão de dados no código de controle. O sistema tentava converter um número grande demais para um formato menor, causando um estouro de memória e levando à autodestruição da nave. O prejuízo estimado foi de 370 milhões de dólares dos Estados Unidos, tudo por causa de uma falha de software. Curiosidades aleatórias sobre a Guerra Fria. A última vai te deixar espantado de tão chocante. 1. Os Estados Unidos da América já planejaram uma explosão nuclear na Lua. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos consideraram detonar uma bomba nuclear na Lua para demonstrar seu poderio militar à União Soviética. O projeto, chamado A-19, foi estudado nos anos 1950, mas abandonado porque os cientistas temiam as consequências imprevisíveis da explosão e seu impacto na opinião pública. 2. A comunicação intra-entry usou pombos e gatos para espionagem. A Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos da América, Comunicação Intra-Entry, treinou pombos para capturar imagens aéreas de instalações soviéticas e tentou transformar gatos em espiões implantando microfones em seus corpos. O projeto Acoustic Kitty falhou miseravelmente quando o primeiro gato espião foi atropelado por um táxi, logo após ser solto para sua missão. 3. Um único homem impediu um apocalipse nuclear em 1983. Stanislav Petrov, um oficial soviético, estava de plantão quando os sistemas de alerta detectaram um ataque nuclear dos Estados Unidos da América. Ele tinha ordens de relatar imediatamente para iniciar um contra-ataque, mas suspeitou que fosse um erro do sistema e não alertou seus superiores. Ele estava certo.
era um falso alarme causado por reflexos do Sol nos satélites. Se tivesse seguido o protocolo, o mundo poderia ter entrado em uma guerra nuclear total. Curiosidades aleatórias sobre carreiras. A última vai te deixar assustado de tão chocante. 1. O seio médio lê mais de 50 livros por ano. Estudos mostram que muitos dos executivos mais bem-sucedidos, como Bill Gates e Warren Buffett, dedicam grande parte do tempo à leitura, pois acreditam que o conhecimento contínuo é uma das maiores vantagens competitivas no mercado. 2. O efeito Pigmalião pode decidir sua promoção. Se seu chefe acredita que você tem grande potencial, há uma chance muito maior de você realmente se destacar e crescer na empresa. Isso acontece porque a expectativa que os líderes têm sobre um funcionário influencia diretamente na forma como o tratam, resultando em mais oportunidades e desenvolvimento. 3. Seu emprego pode estar acabando sem você perceber. Cerca de 50% das profissões atuais podem desaparecer ou mudar drasticamente até 2035 por causa da automação e da imposto automóvel. O mais chocante, muitas dessas mudanças não serão anunciadas oficialmente. Empresas já começam a contratar menos para determinadas funções e a investir em tecnologia silenciosamente, sem demissões em massa imediatas, deixando muitos profissionais sem perceber que sua área está se tornando obsoleta, até que seja tarde demais. Curiosidades aleatórias sobre o mundo acadêmico. A última vai te deixar pasmo de tão chocante. 1. Há uma competição para premiar pesquisas absurdas. O Ig Nobel Prize é uma paródia do Prêmio Nobel, que premia pesquisas científicas que primeiro fazem as pessoas rirem e depois as fazem pensar. Entre os vencedores, já houve um estudo sobre pinguins que não conseguem sentir o cheiro do próprio cocô, e uma pesquisa que analisou como o bigode influencia a filtragem do ar respirado. 2. Um estudo sobre como besouros tentam acasalar com garrafas de cerveja virou um artigo famoso. Pesquisadores australianos descobriram que um tipo de besouro tentava copular com garrafas de cerveja marrons descartadas no ambiente, pois elas se pareciam com suas fêmeas. O estudo foi levado a sério e rendeu um prêmio Ig Nobel em biologia, além de ser um exemplo clássico de como a poluição pode afetar o comportamento animal. 3. Há milhares de artigos científicos falsos publicados em revistas respeitadas. Em 2013, um pesquisador criou um artigo completamente sem sentido, gerado por um software aleatório, e conseguiu publicá-lo em diversas revistas científicas predatórias que cobram por publicação, sem revisar o conteúdo. O escândalo revelou como muitos periódicos acadêmicos priorizam o lucro em vez da qualidade, minando a credibilidade da ciência.